Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos deu até aqui nesse dia. Te agradecemos por estar aqui na tua casa, para te louvar, te adorar, para dar-te culto, ó Deus, porque tu és o nosso Deus e és digno de toda honra, és digno de culto, de louvor e adoração. E agora, ó Deus, esse é o momento no nosso culto em que nós pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Abra o nosso entendimento, a nossa compreensão. Livra-nos, ó Deus, das nossas ideias humanas pré-concebidas e que a tua revelação nos alcance para o nosso crescimento, para que sejamos iluminados por tua verdade e que possamos praticar a tua verdade, Pai. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 10, diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e holocaustos não. Pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Nós temos aqui um texto que a gente já leu algumas vezes, que você já deve ter ouvido, mas a palavra de Deus se renova a cada dia, né? Cada manhã. E nós vamos ver hoje um ensinamento de Jesus que pode nos abençoar muito. As verdades ensinadas por Jesus, elas sempre são inesgotáveis, são profundas. A gente pode tirar uma verdade profunda daqui hoje e amanhã uma outra mais profunda no mesmo texto que a gente não viu hoje. Depende da ação do Espírito Santo de Deus. São coisas que ou Deus faz ou elas não existem. São coisas que ou Deus mostra ou a gente não vê. É preciso que Ele faça isso para a gente poder enxergar. O que nós vamos aprender com Jesus aqui hoje é o quanto que a religião, ou uma prática puramente religiosa, estrangula, destrói, desconstrói a nossa vida de adoração com Deus. Parece que a religião soma, né? Ela pode somar, mas ela é perigosa, ela pode estrangular. É o que acontece aqui que Jesus vai nos ensinar. Tudo começa quando Jesus está em casa, diz o versículo 10. Me acompanhe comigo na sua Bíblia. Jesus em casa. Primeiro, Jesus não tinha casa, ele está aqui na casa de Levi. Levi é o que vai ser mudado o nome para Mateus. Ele é um cobrador de imposto. Ele era um cobrador de imposto, ele era um publicano, ele era um odiado dos judeus. E Jesus o chamou para segui-lo, ele deixou a coletoria e seguiu. E logo depois que ele aceitou o convite de Jesus, ele ofereceu um banquete para Jesus. Então Jesus está aqui na casa de Levi. É por isso que ali está cheio de publicanos e pecadores. Porque alguns publicanos, ou gente do serviço público romano, seguia Jesus. Outro motivo é porque Mateus era um deles. Alguns já seguiam Jesus. Mateus era um deles. E ele fez um banquete para Jesus, e os amigos de Mateus, de ontem, eles eram publicanos, eles eram pecadores. Então a casa está cheia de publicanos e pecadores, né? Então Jesus em casa aqui
quer dizer Jesus na casa de Mateus, ou na casa de Levi. Aí Jesus está à mesa. Jesus está à mesa na casa de Levi, e os publicanos e os pecadores também tomam assento com Jesus à mesa. A palavra publicanos e pecadores, por que separa publicanos e pecadores? Porque o publicano, ele era considerado a classe mais inferior de pecador. Por isso ele é destacado. Pecador e ainda publicano. Então a casa está cheia de pecador e ainda tem publicano, que é a pior espécie de pecador que existe para o judeu, para a religião. E aí Jesus não está lá por acaso, ele foi convidado. Mateus ofereceu a casa, ofereceu o almoço. A casa está cheia de publicano e pecadores, o ambiente está pesado. E aí Jesus vai comer e eles se sentam à mesa com Jesus. Se assentam à mesa sem arrogância, eles estão em casa. Eles estão na casa de Mateus, e os publicanos é amigo de Mateus. Aí os fariseus que também seguiam Jesus, que foram até lá, eles não suportaram ver isso, era demais para eles. Eles que estavam analisando Cristo, olhando Cristo, aquele que o João Batista falou que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele pode ser o Messias, pode não ser, os fariseus estão olhando ele com olhares de avaliadores, e, de repente, o que eles veem é uma coisa que muito frustrante. Eles não esperavam que isso aconteceria com o Cristo. E daí vem a frustração grande deles. O primeiro ensinamento que a gente tem aqui, queridos, é que nem sempre o que os nossos olhos estão vendo é o que é. Então, no olhar do fariseu, a cena que ele está vendo, o mestre da Galileia, o homem dos milagres, o que está dizendo que é filho de Deus, comendo com pecadores e com publicanos, isso é demais para eles. Mas isso tem a ver com o que eles são. Então os nossos olhos têm muito daquilo que a gente é, acredita e pratica e vive. É uma lição bíblica que nem sempre o que a gente está vendo é o que a gente está vendo. É preciso um olhar mais penetrante ou mais avaliador para ver se o que a gente está vendo é aquilo mesmo. Porque Jesus vai explicar que o que está acontecendo ali é uma coisa linda. E o que o fariseu está vendo é uma coisa horrível. Como é que pode duas pessoas, um é o filho de Deus, ele é o mestre dos judeus, e o outro também é um filho de Abraão, ele é entendido de religião, e como é que eles estão vendo coisas tão diferentes? É só a gente ver o que está na cabeça deles, o que eles estão fazendo ali, o que eles acreditam, o que eles vivem, o que eles praticam. Isso é uma lição para nós. Nem sempre o que nós estamos vendo é o que é de fato. O que você é, vive, pratica, condiciona o seu olhar. O que você acredita, o que você defende, o que você pensa e dá como certo, isso condiciona a sua visão. E passa a ser a sua visão. Então essa aqui era a visão do fariseu. O fariseu está vendo uma coisa inaceitável. Ele não esperava ver isso com Jesus. Aí a pergunta dele, o vosso mestre come com pecadores e publicanos? Decepcionado, profundamente decepcionado. O vosso mestre, dizendo, o nosso jamais. Você não ia ver Anás e Caifás comendo, você não ia ver Gamaliel comendo, esse tipo de gente jamais. Vosso mestre faz isso? Jesus ouviu. E quando Jesus ouviu, falou assim, mas quem que precisa de médico? Não é doente? A resposta não foi dada, mas é óbvia. Falou, quem é que precisa de arrependimento? Não é pecadores? Quem precisa de ser salvo? Não é pecador? Falou, justos não precisam de nada. Isso começa agora a clarear o nosso entendimento para a gente ver o que Jesus está vendo e o que o fariseu está vendo. Jesus está vendo naquela oportunidade de se encontrar com gente indigna, o mesmo encontro que se dá
de um doente com um médico. Já pensou quando você está com um doente, nas últimas, vai morrer, e tudo que você mais quer que apareça ali na sua frente, ou que você pudesse fazer, era colocá-lo diante de um médico. E quando um doente encontra com um médico que pode curá-lo, isso é a cena mais linda. É o que Jesus está vendo. Ele é o médico, ele está vendo um monte de gente doente. É o dia de fazer um grande milagre. Os fariseus, com o seu olhar de religião, viu aquilo e falou, que coisa horrível. Jesus está vendo uma cena linda. Essa é a primeira revelação, que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê, porque os nossos olhares, eles são influenciados pela nossa cultura, pela nossa família, pelas nossas ideias, pelo nosso preconceito, pelos nossos mestres, pela nossa religião, pela sua formação. Muita gente esculpiu na tua vida aquilo que eles achavam que era certo ao longo da vida. Você acreditou nisso, viveu isso, e os teus olhos agora refletem um pouco disso. Daquilo que você é, daquilo que você acredita, daquilo que você vive. E eles podem te dar um quadro enganoso daquilo que você está vendo, não é aquilo que você está vendo. É o seu temperamento, é a sua personalidade, é a sua formação, é o que você é o conjunto de tudo que você é que está te mostrando aquilo. É por isso que é comum pessoas se desentenderem, porque cada um vê uma coisa de um jeito. Porque cada um tem uma formação diferente. Cada um tem uma personalidade diferente. Aí Jesus faz uma segunda revelação dizendo assim, olha, quem precisa de médico é doente. Quem precisa de salvação é pecador. E ele falou, eu vim chamar pecador. Eu não vim chamar justo. Jesus está dizendo que as pessoas que não se sentem pecadoras, que não reconhecem seu pecado, talvez elas nunca ouvirão Jesus chamando-as. Porque ele falou, não vim chamá-las. Porque Jesus diria que ele não veio chamar justos, se ele mesmo já disse que na terra não há um justo sequer. Porque aos olhos de Deus não tem justo, mas tem pessoas que se acham justas. Tem pessoas que se acham meritórias. Por que elas se acham? Tem a ver com a formação, com a crença, com aquilo que elas pensam, com os seus valores morais. Ele falou, então se uma pessoa se sente justa, nós não vamos se falar, ela não vai me ouvir, eu não vim chamá-la, se ele não veio chamá-la, portanto ela não terá o chamado de Deus. E por que ele não vai chamá-la? Porque ela é justa. Mas se alguém tem consciência que é pecador, ele falou, eu vim para eles. Então os fariseus viram Jesus comendo com os pecadores. Mas na verdade o que está acontecendo é pecadores comendo com Jesus. Não é os pecadores, Jesus está lá por causa dos pecadores. Os pecadores foram lá porque Jesus estava lá. O convidado era Jesus. Então não é Jesus come com pecadores, inverte, é pecadores comem com Jesus, porque ele aceita. E ele falou por que ele aceita, ele falou, porque eu vim para eles, eu estou chamando esse tipo de gente aí. Eu acho isso tão profundo, porque quando Jesus diz que ele não veio chamar alguém, triste para essa pessoa, o melhor que poderia acontecer na vida dele era ter um chamado de Deus na sua vida, e ele não vai ouvir porque Jesus não vai chamá-lo, porque ele não se sente pecador, e Jesus veio para chamar os pecadores. Então talvez ele não ouça o chamado de Deus. E Jesus não veio para comer pecadores, porque ele está interessado no ambiente dos pecadores. Ele falou, eu vim para chamá-los ao arrependimento. Nós temos uma terceira lição. Uma vez que nós aceitamos o chamado de Jesus, ou a aceitação de Jesus, ele nos aceitou por quê? Porque ele gostou da gente, nós somos melhores do que os outros. Não, porque ele entendeu que nós somos pecadores e agora ele veio nos chamar para a gente se arrepender. Se arrepender do que éramos, não é só do que fizemos. É um arrependimento muito mais profundo. Se arrepender do que faz é mais fácil. Agora, se arrepender do que é, reconhecer que você
era um maldito filho de Adão, um pecador, sentenciado à morte eterna. Fala, Deus, é isso que eu sou. Por mais triste que essa informação possa ser, é isso que eu sou. Sou humano, e todo humano descende de Adão, e a descendência de Adão está maldita, então era o que eu era antes de conhecer o Senhor. Aí o Senhor me aceitou, e agora o Senhor me aceitou, não é para me encher de honrarias, é para me levar ao arrependimento. Olha que é uma sequência que você vai ver que no fechamento Jesus vai deixar isso muito claro. Ele falou, eu vim chamar os pecadores e eu quero chamá-los ao arrependimento. E vocês precisam aprender uma coisa, misericórdia quero e holocausto não. E em 12:7 ele repete isso dizendo, se vocês aprenderem isso, vocês não condenaríeis inocentes. Eu já li uma dezena de vezes essa expressão, mas nós temos hoje uma compreensão mais clara dela. Então Jesus falou assim, olha, ide porém e aprendei. Vai aprender o que significa, que está escrito em Oséias 6:6. Ele está citando o profeta Oséias 6:6, quando fala de Jesus sendo misericordioso para com o pecador. E lá ele diz, misericórdia quero e holocausto não. Para quem não sabe o que é misericórdia nem holocausto, ele já não entende mais nada aí. Então vamos ver o que é misericórdia quero, holocausto eu não quero. Então misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é graça ao miserável. A melhor ideia que você pode ter de misericórdia é o que Deus fez com Adão. Adão foi criado por Deus honrado, rico, cheio de vida, inteligente. Adão tinha toda a terra. Adão não tinha uma fazenda, Adão tinha terra. Adão não tinha nenhum problema, ele não ia morrer, então ele não tinha nenhuma enfermidade. Ele nunca viu nada morto. E Adão não tinha nenhuma dificuldade com Deus, ele falava com Deus todo dia. Portanto, quando ele pecou miseravelmente. Ele não tinha desculpa. Ele não falou não para Deus, que é o seu Criador, que o criou honrado. Ele poderia falar não para o diabo. A desculpa dele de falar não, foi a Eva, ele poderia falar não para Eva. Ele falou não para Deus. Ele poderia falar não para a serpente. Ele poderia falar não para qualquer criatura que aparecesse ali. Ele tinha conhecimento e condição de falar não. Do mesmo jeito que ele disse não para Deus. Deus mandou ele obedecer, ele disse não vou obedecer. E desobedeceu. Então qual é a atenuante para Adão? Não tem. Adão não tem nada em seu favor, ele é um miserável, perdido. Ele está indefeso, não tem como defendê-lo. Então uma pessoa que peca, ou que está na condição de pecador, e não cabe defesa, ele só tem que se render aos seus erros. E mesmo assim, ele foi aceito. O que é isso? Isso é graça ao miserável. Misericórdia, sem mérito. Não tem mérito, não tem desculpa, não tem nada em você, por isso que eu vou fazer por você. Está tudo no coração do misericordioso. Depende tudo dele. Não tem nenhuma atenuante para o pecador. Isso é misericórdia. Quando você for ter misericórdia de alguém, ou alguém tiver misericórdia de você, isso é misericórdia, quando não cabe apelo. Se couber apelo, é justiça. Misericórdia é quando você está indefeso, vulnerável. É misericórdia. Então o melhor exemplo de misericórdia é Deus com Adão. Você fez o que eu tinha dito para você não fazer? Foi a mulher. Fala não para a mulher. Foi a serpente. Fala não para a serpente. Foi o diabo. Fala não para o diabo. Por que fala não para Deus? Então, do mesmo jeito que você podia falar não para Deus, podia falar não para qualquer um. Não tem desculpa. Você tinha conhecimento, liberdade, sabedoria, sabia exatamente o que estava fazendo. Você entendeu o que Deus disse, certamente morrerás. Não tem desculpa. Então você vai morrer. Isso é misericórdia. Ele falou, isso eu quero. Holocausto não. Gente, Jesus está falando que holocausto ele não aceita? Holocausto é o sacrifício inicial de todo o trabalho no templo. No Antigo Testamento, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário,
o pecado da nação só era perdoado quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, levando o sangue do cordeiro, pedindo perdão pelos seus pecados e pelo pecado da nação. E quando ele saísse vivo lá fora, era sinal que Deus aceitou o pecado da nação. Aceitou encobrir o pecado para não punir, expiar com X. Encobrir para não punir. Amém? Então não tinha acesso a Deus sem o holocausto. Ninguém dava um passo na direção de Deus sem sangue. O altar do holocausto, ele ficava lá fora. O templo tinha 3 partes. Lugar santíssimo, arca do concerto. Lugar santo, mesa dos pães, altar do incenso e a bacia de cobre. Água da purificação. Átrio exterior, quer dizer, luz divina, luz artificial do candelabro e lá no quintal, luz do sol, o altar do holocausto. Então, na direção de Deus, que é lá no lugar santíssimo, ninguém dava um passo sem o holocausto. Primeiro tinha o holocausto, a morte do animal, e dali para frente o sacerdote só andava com sangue. E como que Jesus diz agora que holocausto não? E sacrifício sim. Ele está dizendo assim, o que estava acontecendo ali? Os religiosos, exaltados pela religião, estavam se sentindo superior aos pecadores. Acontece que o holocausto, o sacrifício de Jesus, não exalta homens, ele exalta o misericordioso. Aquele que foi beneficiado, ele continua sendo o miserável pecador aceito. Por que ele foi aceito? Por causa do holocausto. Aquele holocausto do Antigo Testamento era para representar o sangue de Jesus vertido na cruz. Então, quando alguém, olha, veja bem, quando alguém começa a frequentar a religião, e a religião faz uma influência na vida dele, a ponto dele se sentir impuro, porque está perto de alguém impuro, a ponto de promovê-lo, dele se escandalizar ou se contaminar com alguém que é pecador, Jesus está dizendo que essa pessoa, para ele oferecer o holocausto, não tem mais nenhum valor. Ele está dizendo, o holocausto é a sua aceitação. A sua aceitação, ela está no sangue de Jesus. Tirando o sangue de Jesus da minha vida, eu sou aquele publicano pecador. O holocausto quer dizer, eu sou um que fui aceito. Só que o fato de eu ter sido aceito não traz nenhuma exaltação, é graça ao miserável. Da onde eu tiro a ideia agora de que um ser humano igual a mim, só porque ele não tem o holocausto na vida dele, ele vai me contaminar? Eu fiquei superior a ele? Jesus disse, olha, o sacrifício do holocausto pode parar de ser oficiado se você não tiver misericórdia. Eu nunca imaginaria que não ter misericórdia de alguém pudesse ter uma consequência tão grave no nosso relacionamento com Deus. Eu nunca ouvi isso. Nem nesse texto eu nunca tinha visto isso. Falei, vocês precisam aprender isso. Se você não tiver misericórdia do miserável, porque o miserável era o que você era. A religião te exaltou, vosso mestre, come. Imagina, eles se sentiam muito melhores. Eles já tinham esquecido que eles eram o miserável de ontem. Que a mudança de vida deles não estava na religião, estava na graça ao miserável, no holocausto. Portanto, se você não aceitar que você foi aceito, nas condições que você foi aceito, pode parar com o holocausto. Porque o holocausto, ou o sacrifício, só apontava para Cristo. E agora Jesus, que é o cumprimento do holocausto, ele está dizendo assim, ó, não foi a religião, não foi tua família, não foi teus valores. Essa mudança que teve na tua vida, que às vezes você olha para o pecador e percebe que você está longe dele, é Deus. É o sangue da aliança. Isso aí é Jesus. Não é a igreja que você frequenta, não é a tua obediência. A tua obediência é Deus. A igreja que você frequenta é Deus. As tuas práticas é Deus, mas tudo é Deus.
Como que a religião agora vai querer os créditos, a honra e a glória daquilo que Deus faz? O que o farisaísmo fez por alguém? Como ele quer o crédito? Está se sentindo superior. Pecadores e publicanos. Jesus, o Salvador, está vendo uma cena linda. Tem um pecador na minha frente. É tudo que alguém quer encontrar quando você tem misericórdia de alguém. Se você é um médico e tem dó do doente, tudo que você quer é encontrá-lo. Você não tem aversão. É como um pescador que vê um peixe se aproximar. Chance única. Deus te liberta, a religião prende. Aí Deus é tirado e a religião quer o crédito. Não, porque na nossa igreja, Deus te limpa, a religião te contamina. Olha o que a religião está fazendo com esses homens aqui. Olha como é que eles estavam com a cabeça num lugar e Jesus na outra. Deus te liberta do mundo, a religião te prende dentro dela. Deus te revela, a religião te confunde. Deus te chama para salvar, a religião quer te matar e condenar. Os fariseus queriam a cabeça daqueles pecadores lá. Ele falou, não, vocês é indigno e acabou. E Jesus está vendo em cada um deles uma oportunidade de fazer deles o que ele havia acabado de fazer em Levi. Levi era um deles. O dono da casa que ofereceu o banquete era um deles. Jesus está lá por isso. E não se trata dele estar interessado na rodinha dos pecadores. Ele falou assim, não, eu vim para eles, eu quero encontrar com eles mesmo. Sabe o que eu percebo aqui, queridos? Que as circunstâncias da vida, as pessoas que aparecem no nosso caminho, as pessoas que aparecem na nossa igreja, na nossa casa, na nossa mesa, por mais indesejosas que elas sejam, às vezes elas estão na nossa frente. Gente que você não gostaria nem de ter conhecido, fala, Deus me livre. Mas eles aparecem na nossa frente, do nosso lado, na nossa casa, na nossa mesa, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia. Jesus está na casa de Levi, ele está na mesa de Levi, comendo a comida oferecida por Levi. E tem gente ali que não tem nada a ver com Levi, mas apareceram lá. Jesus viu ali uma oportunidade de ouro, uma oportunidade do céu. Ele falou, não, eu estou atrás dessas pessoas aí. Jesus não estava contaminado pela religião dos fariseus. Ele falou, eles são doentes e eu sou o médico. Isso significa que as pessoas no nosso caminho, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa mesa, na nossa frente, na nossa escola, no nosso trabalho, podem estar ali dentro de um propósito de Deus. Para Deus aquilo é o encontro perfeito. Olha lá um pecador, nojento, miserável, um maldito, um miserável, e ele está se encontrando com o meu servo que tem o Espírito Santo. Encontro perfeito. Mas se esse servo for um servo do farisaísmo, não vai dar certo. Ele não vai fazer para Deus. Ele não vai perceber a oportunidade. Aí nós poderíamos pensar assim, olha, tudo bem, né? Não deu, não é para mim. Mas quando Jesus fala assim, se você não entender misericórdia, pare com o sacrifício. Se eu parar com o sacrifício, acabou a comunhão, acabou Deus, acabou tudo, acabou para mim. Você já pensou na possibilidade de Deus olhar para alguém e falar assim, olha, nem ofereça mais culto porque eu não vou aceitar. Não, Senhor, isso não pode acontecer. Se o Senhor não aceitar minha vida, meu louvor, meu sacrifício, por quê? Porque eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Então vamos aprender isso, ele falou. Foi isso daqui para mestres. Gente que eles eram peritos em sacrifícios, rigorosos. Nós jamais íamos conseguir sacrificar como um fariseu. Eles eram meticulosos no seu sacrifício. E Jesus falou, se vocês não entenderam que é a misericórdia que eu quero, ele falou, pode parar o sacrifício. E vai entender. Eles sabiam que Jesus estava falando de Oséias 6,6. Eles conheciam o Antigo Testamento inteiro. Desde criança. Principalmente os mestres. Não tinha a menor possibilidade de um mestre não saber o que Jesus estava falando. Qualquer fariseu sabia. Então, queridos, eu acho profundo essa visão de Jesus, de ver ele como um médico encontrando o doente, como um salvador encontrando o perdido. Tem alguém indo para o inferno
tem alguém indo para a condenação eterna, ele é um maldito filho de Adão, e de repente ele encontra um filho de Jesus, um filho da salvação. O encontro é perfeito. O encontro é perfeito, ele vai se salvar. Mas para ele se salvar, você precisa entender o que é isso. Misericórdia, graça ao miserável. É aquela pessoa que ela não tem como apelar. Ela não tem mérito. Ela não tem nada em defesa dela. É você que foi alvo da misericórdia de Deus, entendendo que você é aquilo lá. Sem a misericórdia de Deus, você é aquilo lá. E que o que tem de bom na nossa vida, o mérito é dele. A religião vai falar que o mérito é teu. A religião vai criar os pronomes. A religião vai criar os adjetivos. A religião vai te mostrar a distância. Você vai ver a tua conduta, o teu testemunho, a tua vida, e vai olhar para aquela pessoa que apareceu no teu caminho e vai perceber logo. Mas Jesus disse, o que eu quero é misericórdia. A misericórdia, você pode imaginar Deus na sua santidade, podia falar, Adão, mas eu não te falei. Adão não tinha argumento, Deus não precisou falar nada para ele. Deus simplesmente ofereceu para ele a sua graça, a oportunidade de se salvar. Já pensou você dormir com isso que Jesus falou? Você condenou o inocente. É o mesmo texto. Em Mateus 12 e 7, um pouquinho para frente você vai ver que ali o problema é o sábado, e Jesus cita o mesmo versículo. Ele falou assim, olha, se vocês soubessem o que quer dizer misericórdia quero e sacrifício não, vocês não condenaríeis inocente. Mas vocês não sabem. Como, Senhor? Quando que eu condenei o inocente? Você pode imaginar o que é o peso de condenar um inocente? Imagine que você é um juiz e você dá uma sentença e aquela pessoa que vai ser punida, vai ser presa, ou ser açoitada ou ferida, é inocente. E quem mandou ferir foi você. Quando que eu fiz isso, Senhor? Quando você não entendeu a diferença de holocausto e misericórdia. Quem tem sacrifício na vida, ou seja, nós que sacrificamos a Deus, porque o mundo não sacrifica, o mundo é justo. Nós estamos aqui, como eles dizem, essas pessoas são fracas, precisam de Deus. É isso mesmo, nós somos pecadores e precisamos de Deus. Eles não precisam, então Jesus não veio para eles. Jesus falou, eu vim para os pecadores, então Jesus veio para nós. Nós que temos sacrifício de Jesus na nossa vida, então nós temos holocausto. Nós temos aceitação de Deus. Nós fomos aceitos. A graça caiu sobre nós que éramos miseráveis. E isso não tem nada a ver com os nossos mestres, com a nossa família, com o nosso temperamento, com os nossos méritos, com a nossa religião. É graça de Deus. E Deus quer que essa graça que caiu sobre a nossa vida seja entendida. Ele falou, vai aprender isso. Estuda isso. Vai aprender o que significa misericórdia eu quero. O que é misericórdia? Aprende isso, que você nunca mais vai condenar o inocente. Porque você vai sempre entender que a pessoa que precisa da graça de Deus, ela é igual a você. Do mesmo jeito que você deseja ela, aquela pessoa indigna deseja também, precisa também. Porque para Deus todos são indignos. E ele falou, quem não é indigno, eu não vim chamá-lo, ele é justo. Nós não vamos se encontrar. Amém, queridos? Então nós não podemos deixar acabar a misericórdia, que o fim da misericórdia é fim da adoração é fim da comunhão com Deus, e se nós perdermos a comunhão com Deus, o que sobra é religião. E quando chega a sobrar só a religião, Jesus diz, pode parar com o sacrifício. Se o que restou para nós foi religião, então para o sacrifício. Holocausto, não. Sem misericórdia, não tem holocausto. Amém, queridos? Deus nos abençoe em nome de Jesus, para que a gente possa entender isso e transformar isso em vida prática na nossa vida. Vamos orar? Glória a Deus. Humanamente falando, nós não somos aptos à misericórdia. Humanamente falando, nós não somos naturalmente inclinados para ter misericórdia.
mas a misericórdia é uma coisa que Deus produz em nós. O Espírito Santo nos ajuda a sermos misericordiosos. E a Bíblia fala que a misericórdia, o amor incondicional cobre uma multidão de pecados. Nós precisamos dessa prática. Vamos embora hoje convencido disso. Nós não somos juízes. E nós precisamos ver o mundo à nossa volta como Jesus via o mundo à volta dele. As coisas que acontecem ao nosso redor podem não ser tão coincidência quanto parece. Do ponto de vista de Deus, são oportunidades brilhantes que a igreja tem, não para mostrar a sua exaltação, mas para revelar para os miseráveis o quanto que a misericórdia de Deus pode alcançá-los. Quanto que a misericórdia de Deus pode fazer a diferença na vida deles, como fez na nossa. Pense nisso. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, por estarmos na tua casa. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que nos ilumina, que nos enche de luz para removermos, ó Deus, da nossa vida esses obstáculos que, se o Senhor não nos mostrar, nós nunca veríamos, que atrapalham a nossa comunhão, que impede, ó Deus, o nosso relacionamento. Então, Deus, eu te louvo, juntamente com todos os irmãos que aqui estão. Nós te louvamos por esta palavra, por esta lição, por esta revelação, e queremos pedir que o teu Espírito Santo nos ajude a relembrar, a entender, a praticar, a fazer dessas oportunidades da vida oportunidades únicas, que o teu Espírito Santo possa promover esses encontros, ó Deus, de cura, esses encontros de libertação, esses encontros de iluminação no nosso caminho, no nosso dia a dia, que tenhamos, ó Deus, o gozo, a alegria, a riqueza de sermos usados pelo teu Espírito, iluminados pelo teu Espírito, para testemunharmos, ó Deus, o quão agraciados somos, quão presenteados fomos com a sua graça, com a sua misericórdia, e que ela possa aparecer, ó Deus, onde quer que estejamos, não exaltação humana, não exaltação religiosa, mas que este amor incondicional, que esta riqueza da sua graça que está abundando e superabundando na nossa vida, possa ser reconhecido, ó Deus, por onde passarmos. Obrigado, ó Deus, por nos chamar ao arrependimento. É isto mesmo que somos, ó Deus, pecadores chamados ao arrependimento. Por isso nos arrependemos das nossas culpas, dos nossos erros, e nos curvamos diante de Ti em obediência para cumprir, ó Deus, com o Seu propósito. Eu te peço, Pai, que tudo isso venha acontecer na vida de todos que aqui estão, porque a Tua comunhão, ó Deus, sendo restaurada, a Tua comunhão, ó Deus, sendo renovada, ela nos trará vida, ela nos trará cura, nos trará alegria, nos trará sentido à vida, força, esperança. Tudo o que precisamos, ó Deus, está em Ti. Tudo o que nós queremos, ó Deus, só o Senhor pode nos dar. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, ajuda-nos a entender todas as coisas que impedem de termos uma comunhão muito acima, ó Deus, da comunhão da religião. Em profundidade, em verdade, em experiência, em Te conhecer, em Te ouvir, em Te sentir. Que todos aqui, ó Deus, tenham essa experiência de uma comunhão curadora, libertadora, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos.
em nome de Jesus. Deus, se tem aqui alguém doente, o Senhor nos ordenou a orar em nome de Jesus, e a oração da fé curará, salvará o doente. Por isso, Pai, nós ministramos em nome de Jesus cura, libertação, socorro, alívio, refrigério. No nome de Jesus, sobre a vida de todos que aqui estão. Que esses feitos poderosos do Teu Espírito Santo repouse, ó Deus, na vida de cada um que veio te adorar aqui. Desfazendo, ó Deus, toda a falência da alma, do espírito, do corpo, toda tristeza, toda amargura, toda canseira da vida, toda limitação, que elas sejam vencidas hoje pelo poder da Tua presença, e que a Tua presença, no nome de Jesus, possa nos curar, nos renovar, nos alegrar, nos encher de vida, ó Deus, para continuarmos a nossa batalha nesta vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.